Aí, pessoal, tá gravando então? Então, novamente, bom dia a todos, né? Nós já havíamos iniciado a nossa aula, nós já estávamos conversando há um tempinho sobre a parte administrativa desse semestre. Então, conteúdo programático, as aulas pelo Google Meets, né? A disponibilização de material de apoio, exercícios, trabalhos e provas pelo Moodle. Então, nós vamos continuar da mesma forma do semestre passado, mas foi proposto uma atividade online e ao vivo, né, para que viabilizasse a participação de todos, que foi um seminário, né? E a turma concordou, né, para tentar tornar as nossas aulas menos chatas, né, mais dinâmicas. E agora, então, eu gostaria de expor para vocês a sistemática do seminário, como que vai funcionar o seminário. Pessoal, o tema do seminário é Shopping Center e ação renovatória. Então, vou colocar no chat também, ó. Tema do seminário vai ser Shopping Center e ação renovatória de contrato de locação. Então, o tema aí, pessoal, ó, Shopping Center e ação renovatória de contrato de locação. Esse é o tema, né? Mas não se assustem, né? A gente vai estudar a locação em shopping center, a gente vai estudar a ação renovatória e, claro, né, a gente vai estudar, então, as peculiaridades da ação renovatória em shopping center. Pessoal, a ação renovatória, o nome já diz, ela é uma ação usada pelo locador, pelo inquilino, visando a renovação obrigatória do contrato de locação, né? Então, o proprietário, ele não quer a renovação do contrato, ele quer que o contrato seja extinto, porque ele quer pegar de volta esse imóvel locado. E o inquilino, não. O inquilino quer renovar o contrato de locação porque ele quer continuar com o contrato, ele quer continuar como inquilino, claro, vai pagar os aluguéis, mas pagando os aluguéis, então ele continua na posse desse imóvel, né? A Ludmila colocou aqui, a gente já comentou no semestre passado, nós já comentamos no semestre passado, porque como eu disse, né, na teoria geral a gente acabou falando bastante dos contratos em espécie, das peculiaridades dos contratos em espécie, né? Tanto é que eu optei já entrar em contratos, mas a gente não estudou ainda propriamente o contrato de locação, né, e a lei de locação, a 8.245, que é o que a gente vai fazer de forma mais aprofundada também nesse semestre, né, aprofundar aí a lei e o contrato de locação, né, e dentre eles a ação renovatória. Mas, como a Ludmila comentou aí, como a gente já até comentou sobre isso no semestre passado, eu acho que seria interessante, então, a gente visualizar isso aí na prática. Então, a minha proposta de seminário é a busca, né? Então, vou colocar o método aqui, olha lá. Método do seminário, busca de acórdons, né? Busca de acórdons de ação renovatória em shopping center. Então, a nossa metodologia, nosso método do seminário vai ser a busca de acórdons de ação renovatória em shopping center. Pessoal, o que é acórdon? Acórdon é a decisão no Poder Judiciário em segundo grau de jurisdição. Em segundo grau de jurisdição. Em primeiro grau, é o juiz que decide. E o juiz decide o processo, né, proferindo uma sentença. Então, o nome da decisão em primeiro grau é sentença. Agora, nessa sentença, claramente, uma parte vai ganhar e uma parte vai perder. A parte que perder não ficou contente e o instrumento jurídico que ela tem para alterar aquela decisão que lhe foi prejudicial é o famoso recurso. Né? E ela, então, vai interpor um recurso contra a sentença. Pessoal, no processo civil, o recurso cabível contra a sentença é o recurso de apelação. Então, a parte vai interpor uma apelação. E ao interpor essa apelação, né, esse processo ele vai subir
da primeira para a segunda instância, que são os tribunais, né? Na justiça estadual, os tribunais de justiça, e cada estado tem o seu. Na justiça federal, os tribunais regionais federais. E aí não é mais por estado, aí é por região, né? E aí nós dividimos o país em 5 regiões, em 5 tribunais regionais federais. O Tribunal Regional Federal da primeira região fica em Brasília e ele pega todo o centro-norte do país, né? Então fica em Brasília e pega a região norte, né, até o Acre, aí pertence ao Tribunal Regional da primeira região. O Tribunal Regional Federal da segunda região, fica no Rio de Janeiro, né? E pega aí o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, né? Segunda região, Rio de Janeiro, né? Pega o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Tribunal Regional Federal da terceira região, ele fica em São Paulo, cidade de São Paulo, e pega o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, São Paulo e Mato Grosso do Sul pertencem, na verdade, ao Tribunal Regional Federal da terceira região, que fica em São Paulo. Pessoal, quem já foi em São Paulo, provavelmente já passou na Avenida Paulista, né? E provavelmente já viu o prédio do MASP, né? No quarteirão seguinte ao MASP, sentido Consolação, tem um prédio todo espelhado em azul, né? São 2 torres gêmeas, na verdade, todas espelhadas em azul. Uma das torres é a sede da Caixa Econômica Federal, né? E a outra torre é o Tribunal Regional Federal da terceira região, né? Então, infelizmente, a gente está, né, em quarentena, a gente está com o nosso deslocamento travado, mas isso vai passar. E tendo a oportunidade, pessoal, vale a pena passar por lá, conhecer por lá, né? É um prédio bem bonito, né? Não é um prédio histórico, é um prédio moderno, né? E um prédio bem bonito. 2 torres gigantes espelhadas em azul, muito bonito. Uma é a Caixa Econômica, outra é o Tribunal Regional Federal da terceira região. A quarta região, né, o Tribunal Regional Federal da quarta região, ele fica em Porto Alegre e ele abarca os estados do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, e é o tribunal aí que está tocando os processos da Lava Jato, né. Pessoal, o Gustavo colocou aqui que o Vinícius Marcato não conseguiu entrar. Não apareceu para mim solicitação dele, na verdade, Gustavo. Então, acho que não está nem chegando aqui. Não sei se é problema de internet dele, né? Mas, na verdade, não apareceu para mim nem pedido de autorização para entrar de Vinícius Marcato. Se ele puder tentar reiniciar o computador dele, ou pelo menos o browser que ele usa, né? O navegador que ele usa para ele tentar entrar, porque não está chegando nem solicitação aqui, né? Então, não tem nada pendente em relação a ele aqui, nem teve solicitação. Mas fica tranquilo, né? O vídeo está sendo gravado, não vai ter controle de presença, e então depois ele pode ter acesso ao vídeo tranquilamente. Bom, pessoal, então o Tribunal Regional Federal da quarta região fica em Porto Alegre, né? E é o tribunal responsável pelos processos da Lava Jato, né? Em primeiro grau é a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba e em segundo grau é o Tribunal Regional Federal da quarta região em Porto Alegre. Pessoal, e o último Tribunal Regional Federal, da quinta região, ele abarca os estados do Nordeste. Se eu não me engano, ele fica em Fortaleza, né? Se eu não me engano. Eu nunca tive nada desse tribunal, então também não tenho essa certeza aí. Mas a quinta região fica referente ao Nordeste. Pessoal, só que a ação renovatória não tramita
na Justiça Federal. Por quê? Na Justiça Federal só tramita o que tem interesse da União. E contrato de locação, né, e ação renovatória em shopping center, obviamente não tem interesse da União, não tem interesse federal. Então não tramita na Justiça Federal. Então tramita, na verdade, na Justiça Estadual. Então a gente vai ter que buscar esses acórdãos, essas decisões em segundo grau, em tribunais estaduais. Pessoal, e eu sugiro, então, que nós busquemos esses acórdãos nos tribunais estaduais mais próximos da gente. Tribunal aí do Estado, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, né? Então, vamos procurar esses acórdãos aí nos dois tribunais estaduais mais próximos da gente. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, pessoal, e aqui é a parte importante. Vocês já buscaram acórdãos? Vocês já buscaram jurisprudência em site de tribunal? Você já tem essa experiência, já tem esse know-how aí de como buscar acórdão, jurisprudência em site de tribunal? Provavelmente alguns vão ter, né? Principalmente quem trabalha no fórum, mas quem não trabalha na área propriamente dita não tem essa experiência, não tem esse know-how. Então, a gente vai aproveitar que nós já estamos, né, online aí, e nós vamos tentar, então, buscar, visualizar, pelo menos, como se busca a jurisprudência. Vamos lá, pessoal. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, né? Então, aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente, então, entrar no site dos tribunais aí e procurar jurisprudência. Pessoal, está aparecendo a minha tela do navegador? Acho que essa é a frase mais falada da pandemia, né? Ou pelo menos a pergunta mais perguntada na pandemia. Está aparecendo minha tela, né? Então vamos lá, está aparecendo aí. Pessoal, o site, vamos começar pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é tjsp.jus.br, né? Então, tjsp.jus.br, ele vai abrir o site aí do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí, pessoal, tem uma homenagem ao Dia dos Pais, né? Assistam, e aí fica meus parabéns aos pais, né? Atrasado, mas aos pais, né? E aí a gente vem aqui, ó, pessoal, em processos. E na hora que coloca o mouse em cima de processos, ele vai aparecer todas as opções que a gente tem aí no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E aí, pessoal, vocês veem aqui, ó, consultas e jurisprudência. Consultas e jurisprudência. Vocês vão clicar em consultas e jurisprudência. E vai abrir, então, o site para fazer, então, a consulta de jurisprudência no tribunal. Pessoal, e veja só, o site, ele dá uma forma de consulta bastante completa. A gente pode fazer busca por palavras na ementa. Vocês sabem o que é ementa de um acórdão? O que é ementa de um acórdão? Ementa do acórdão é o resuminho inicial. A gente vai pegar alguns acórdãos aqui, eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver que logo no começo do acórdão tem um quadradinho, né, de texto menorzinho, que resume tudo o que aconteceu naquele acórdão, tudo que foi decidido naquele acórdão. Esse resumo recebe o nome de ementa, né? Então a gente pode pesquisar por palavras dentro da ementa, e só da ementa, que é esse resumo. A gente pode fazer também pesquisa pelo número do recurso, pelo número do registro, pelo desembargador relator, né? Pelo magistrado que eventualmente tenha prolatado essa decisão,
né? Pelo tipo de processo, pelo assunto, pela comarca, né? E assim por diante, né? Então, veja que a gente pode fazer uma busca bem específica aí. Mas, na verdade, não há essa necessidade de uma busca tão específica. A gente vai se utilizar aqui, ó, do campo pesquisa livre. Todo mundo está vendo aí o campo pesquisa livre? Olha lá, nós vamos se utilizar, então, desse campo pesquisa livre. E aqui, então, a gente vai colocar as palavras-chave, as palavras que interessam para a gente, né? Para conseguir os nossos acórdãos, então. E quais são elas? Pessoal, primeiro é o tipo de ação, né? O tipo de processo que a gente quer. A gente quer uma ação renovatória. A gente quer uma ação renovatória. E eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou colocar ação renovatória entre aspas. Por quê? Porque quando a gente coloca entre aspas, obriga a inteligência artificial de busca, né, o algoritmo de busca, a localizar a expressão toda. Se eu coloco ação renovatória sem aspas, ele vai, a busca vai localizar ação e renovatória, perdido por aí. Não, a gente quer algo bem específico, a gente quer ação renovatória. Então, como a gente quer a expressão toda, para forçar o mecanismo de busca a localizar o tema inteiro, né, a expressão inteira, a gente coloca entre aspas aí, ação renovatória. Além disso, pessoal, olha só, nós queremos outra palavra-chave. Então, a gente vai colocar a expressão e. Colocando a expressão e, obriga aí que se busque todas as expressões. E qual é a outra expressão? Shopping center. Ação renovatória e shopping center. Né? Ação renovatória e shopping center. E com isso, então, vai localizar os acordos. Pessoal, olha só, aqui embaixo, nós temos a opção de procurar em segundo grau, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e também colégios recursais. Colégio recursal é o órgão de recurso dos juizados. Então, se a gente tem um processo tramitando num juizado e a gente perde e quer recorrer de um processo no juizado, o nosso recurso ele vai para o colégio recursal. Ele não vai para o Tribunal de Justiça, ele vai para o colégio recursal. Então, o colégio recursal é o órgão recursal de juizados. Só que as ações renovatórias, né, elas são muito complexas. E, sendo muito complexas, elas não tramitam em juizado. Então, não vai ter. Se quiser marcar aqui, ó, pode até marcar colégio recursal. Mas não vai ter nenhuma em colégio recursal, porque as ações renovatórias são muito complexas e elas não tramitam em juizados. Então, não vai para colégio recursal. Então, pode marcar, pode deixar desmarcado, porque não vai ter nada em juizado, não vai ter nada em colégio recursal mesmo. Né? Pessoal, e depois, olha, tipo de publicação. O que a gente quer é acórdão. Por quê? Porque acórdão é a decisão em segundo grau, né? O restante aqui, ó, homologação de acordo, não interessa para a gente, né? Porque homologação de acordo, ela nem traz o conteúdo da decisão, porque o conteúdo vai estar no acordo, não na homologação. Então não interessa para a gente, porque a homologação de acordo não tem conteúdo, né? Não tem julgamento propriamente dito. E a gente quer o conteúdo, a gente quer o julgamento, a gente quer ver a briga, né? Ou usando o termo processual, a gente quer a lide, né? O conflito propriamente dito. Então não adianta, não interessa para a gente a homologação de acordo. Pessoal, e depois está escrito aí, ó, decisões monocráticas, né? Decisões monocráticas. O que são decisões monocráticas? E também não interessa para a gente. Decisões monocráticas, elas são decisões tomadas por um único desembargador. Por isso que é mono é de um só, que é tomada por um único desembargador. Isso acontece normalmente em caso de liminares, né? Em liminares, tutela provisória, né? Efeito ativo em recurso, né? Vocês vão estudar dentro das ciências processuais aí, né?
Mas, normalmente, a decisão tomada por um desembargador só, como é o caso das liminares, das tutelas provisórias, elas são provisórias, elas são, portanto, não definitivas, né? E, sendo assim, elas são passíveis de modificação a qualquer momento. Então, também não interessa para a gente aqui, porque não dá segurança jurídica, né? Elas não são definitivas, elas podem ser modificadas a qualquer momento. Então, não interessa para a gente também, né? O que interessa para a gente realmente são os acórdons. E aí, o porquê do nome acórdão. Enquanto as decisões monocráticas são tomadas por um desembargador só, os acórdons, eles são tomados por pelo menos 3 desembargadores, pelo menos 3. E essa decisão, que chama acórdão, ela advém, então, de um acordo entre eles, entre esses pelo menos 3 desembargadores. E como é um acordo entre eles, a decisão em si, ela começa com o termo acordam os desembargadores, ou seja, estão de acordo os desembargadores. E por conta disso, por iniciar, então, com o termo acórdão, de acordo, deles concordarem, é que a própria decisão definitiva, tomada por pelo menos 3 desembargadores, recebeu o nome de acórdão. E nós vamos ter, então, o desembargador relator, né, que é o responsável pelo processo, depois o desembargador revisor, que o nome já diz, ele faz uma revista de todo o processo e da própria decisão, e, claro, vai precisar de um terceiro, né, que é chamado de vogal, E por que vai precisar desse terceiro? Para que não dê empate, né, Então, o terceiro está lá, né, e é sempre em número ímpar. Observem, órgãos julgadores, eles são compostos sempre em número ímpar, né, justamente para não dar empate. Então, a gente tem o desembargador relator, que é quem vai analisar inicialmente o processo. Depois, o revisor, né, e o terceiro juiz, o terceiro desembargador, o vogal, que ele está lá para não dar empate, né? E, na verdade, o terceiro só vai votar se os dois discordarem, né? Então, o terceiro desembargador, ele está lá, ele pode votar, claro, na verdade, só tem interesse, de fato, dele votar se os dois primeiros discordarem. Porque se, na verdade, os dois primeiros concordarem, o terceiro pode até discordar, mas se os dois primeiros concordaram, né, a gente tem aí a maioria de votos já. Então, já resolveu o problema, né? Então, o que a gente vai buscar são os acordos. Pessoal, montamos aí a nossa estrutura, né? E a gente vai clicar aqui em pesquisar. E demora um pouquinho, né? Mas o sistema faz a pesquisa e ele retornou para a gente aqui, ó. 1.236 acórdons. 1.236 acórdons. Tem coisa pra caramba, né? E aí, então, eu vou pedir para vocês analisarem esses acórdons, né? E, claro, selecionar um deles que vocês entendam que é mais interessante, né? Então, isso aqui vai listar para todo mundo, mas é interessante, então, vocês buscarem aí aquele que vocês acharem mais interessante. Pessoal, uma observação importante. Olha só, é mais legal, eu vou pedir que vocês façam isso, que vocês peguem acórdons de julgamento de recurso de apelação, né? Então, acórdons de julgamento de recursos de apelação. Veja que a maioria que aparece, ó, o primeiro é apelação, o segundo é apelação, o terceiro é apelação, o quarto que aparece é apelação, né? Então, a maioria, pelo menos inicialmente aqui, é apelação. Mas veja que é possível que ele localize também, olha, agravo de instrumento.
né? Então, veja aí, ó, o quinto que aparece é agravo de instrumento. O sexto que aparece é agravo de instrumento. O sétimo que aparece é agravo de instrumento. O oitavo também é agravo de instrumento. Mas, na verdade, eu vou pedir para vocês não pegarem acórdão de agravo de instrumento, né? Eu vou pedir para vocês não pegarem acórdão de agravo de instrumento. Por quê? Pelo seguinte, a apelação é o recurso cabível contra a sentença. E a sentença é a decisão final de primeiro grau. Então, quando o juiz de primeiro grau julga e analisa tudo no processo, ele profere a sentença. Então, a sentença, como decisão final, ela abarca o processo todo. Tudo que aconteceu no processo vai estar dentro da sentença. E na sentença, então, o juiz analisa tudo e vai dar ganho de causa para uma parte ou para outra parte, né? Para uma parte ou para outra parte. O juiz vai dar ganho de causa para uma ou para outra parte. Se o juiz julga procedente o processo, ele deu o ganho de causa para o autor. E o réu ou o requerido vai recorrer, apelando. Ou se o juiz julga improcedente, significa que ele deu ganho de causa para o réu. Improcedente significa que ele deu ganho de causa para o réu. E aí, quem perdeu foi o autor. E o que o autor que perdeu vai fazer? Recorrer através de um recurso de apelação, né? Recorrer através de um recurso de apelação. Então, o juiz em primeiro grau julga procedente, o réu apela. O juiz de primeiro grau julga improcedente, o autor apela. Agora veja que essa apelação contra a sentença, então, ela também se refere a tudo que aconteceu no processo. Da mesma forma que a sentença se refere a tudo, o recurso contra a sentença, que é a apelação, também se refere a tudo que aconteceu no processo. E quando, então, esse recurso de apelação chega no tribunal de segundo grau, os desembargadores que vão julgar, eles vão ter que se referir também a tudo que aconteceu no processo. Então, quando se julga a apelação, se refere a tudo que aconteceu no processo. E, portanto, ao analisar um acórdão de apelação, a gente vai ter um corpo de dados muito mais completo referente ao processo em si. É diferente, pessoal, do agravo de instrumento. Por quê? Porque o recurso de agravo de instrumento, ele não é usado contra sentença. Agravo de instrumento, ele não é usado contra sentença. Lembrando que a sentença é a decisão final em primeiro grau. O agravo de instrumento, ele é usado contra decisão interlocutória em primeiro grau. O agravo de instrumento, ele é usado contra decisão interlocutória em primeiro grau. E o que é a decisão interlocutória em primeiro grau? São decisões que o juiz vai proferindo ao longo do processo, no curso do processo, sem terminar o processo, sem ter terminado esse processo. Então, veja, as decisões interlocutórias, como elas são proferidas ao longo do processo, elas não analisam o processo como um todo. Elas analisam apenas um detalhe dentro do processo, apenas uma partezinha dentro do processo. De forma que, como o agravo de instrumento, ele se refere apenas à decisão interlocutória, ele é cabível apenas contra a decisão interlocutória. E a decisão interlocutória, ela é muito específica, muito pontual. Se a gente pegar um acórdão, que é a decisão, proferida em um agravo de instrumento, a gente não vai conseguir entender o processo todo. A gente vai ver só uma partezinha do processo. E aí não interessa para a gente,
né? Porque fica algo muito limitado, fica algo muito restrito, né? A gente não consegue visualizar o processo inteiro, né? Por exemplo, pessoal, olha só, ajuiza-se uma ação renovatória, né? Para renovar o contrato de aluguel de um box de um shopping center contra um shopping center. Então, a gente tem um lojista movendo uma ação renovatória contra o shopping center, né? O lojista é o autor e o shopping center é o réu. Nessa ação, o lojista, que é o autor, ele pede justiça gratuita. Ele fala, olha, eu não tenho condições de pagar as custas do processo, então eu preciso de justiça gratuita. E o juiz pega aquele processo, vê que o autor é um lojista de um shopping center e fala, pô, se o lojista de shopping center não tem dinheiro para pagar as custas, ninguém mais tem. Então, esse cara provavelmente está mentindo. Esse cara tem sim dinheiro para pagar as custas. E o juiz, então, indefere a justiça gratuita ao lojista. Gente, vocês acham que o lojista que teve indeferida a justiça gratuita, ele vai ficar quieto? Até pode. Mas se ele realmente não tem condições de pagar as custas, ele não vai ficar quieto, ele vai recorrer. E essa decisão, que só indeferiu a justiça gratuita, ela não julgou o processo, ela indeferiu a justiça gratuita. Ela é claramente uma decisão interlocutória. Ela não é sentença, ela é uma decisão interlocutória, porque ela foi proferida no curso do processo, sem julgar o processo, sem terminar o processo. Ela só indeferiu a justiça gratuita. E como decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. E aí o lojista, então, ele vai interpor o agravo de instrumento. E sabe o que ele vai alegar no agravo de instrumento? Ele vai alegar que, tudo bem, ele é lojista de shopping center. Só que o shopping center está fechado há 6 meses. E se o shopping center está fechado há 6 meses, ele não está comercializando nada, ele não está vendendo nada. Então não está há 6 meses entrando dinheiro. E se não entra dinheiro há 6 meses, ele provavelmente não tem dinheiro nem para pagar as custas do processo, né? Então, em razão da pandemia aí do coronavírus, o shopping e a loja está fechada há 6 meses, então ele não tem realmente dinheiro para pagar as custas do processo. E ele, então, agrava e usa esses argumentos aí. Pessoal, e esse agravo, então, vai chegar no tribunal de segundo grau, né? O agravo vai chegar ao tribunal de segundo grau. Chegando no tribunal de segundo grau, os desembargadores vão julgar esse agravo. Mas quando eles forem julgar esse agravo, o que eles vão analisar? A ação renovatória? Shopping center? Se renova? Se não renova? Se tem que pagar aluguel? Se não tem que pagar aluguel? É isso que eles vão analisar? Não. Como o agravo foi de uma decisão interlocutória que negou justiça gratuita, os desembargadores, quando forem julgar o agravo, só vão analisar a negativa de justiça gratuita, nada mais. Então, na verdade, todo o conteúdo que é o que interessa para a gente no nosso trabalho, no nosso seminário, não vai ter no acórdão de agravo de instrumento, porque ele só vai estar analisando a decisão agravada, que foi a negativa de justiça gratuita. Então, o que a gente precisa, que é a ação renovatória, que são os argumentos da ação renovatória, não tem agravo de instrumento, porque o agravo de instrumento, ele é contra uma decisão interlocutória que analisa apenas um ponto dentro do processo. Então, não interessa para a gente em nada, né? A gente não tem o conteúdo que a gente precisa no agravo de instrumento. Pessoal, e é por isso, então, né, que eu vou repetir aí, priorizem recursos, né, e acórdãos proferidos em recursos de apelação, porque a apelação é contra a sentença e a sentença analisa todo o processo, então o julgamento da apelação também vai analisar todo o processo, né, e não se utilizem
de agravo de instrumento. O agravo de instrumento é muito pontual, é muito específico, então não interessa para a gente. Veja que vai ter bastante decisão também de agravo de instrumento, né? Olha só, agravo de instrumento, agravo de instrumento, agravo de instrumento, mas nem vale a pena analisar. Peguem aí o recurso de apelação, que também vai ter um monte, né? Que também vai ter um monte. Pessoal, olha lá. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro, que é o processo 10.30.580.26 de 2018, aí, da comarca de São Bernardo do Campo. Pessoal, e a gente tem duas opções. Olha só. Nós temos essa folhinha aqui branca, que se a gente colocar o mouse em cima, fica visualizar ementa sem formatação. Se a gente clicar, vai abrir a telinha. Olha só, pessoal, essa é a ementa. E o que é a ementa? É um resumo. É um resumo. Olha o que está escrito lá. Ação renovatória. Cinema instalado em shopping center. Aluguel mínimo definido por método de comparação direito. Pretendida desconsideração de área de boliche como elemento de comparação, que não se justifica. Aluguéis em shopping, cujo preço por metro quadrado são inversamente proporcionais aos tamanhos das lojas. Honorários que devem ter por base de cálculo proveito econômico. Recurso da autora parcialmente provido e desprovido da regra. Gente, veja só, é só um resumo. É só um resumo. Serve para a gente ter uma ideia do que está falando, do que está sendo falado, do que está sendo discutido, do que está sendo decidido. Mas veja que é bem superficial, né? Só da leitura da ementa, a gente não consegue visualizar tudo que está sendo discutido aí. A ementa é um resumo, ela dá um norte, mas ela não é detalhada, ela não permite que a gente visualize tudo que está acontecendo lá. Então, vocês podem clicar aqui na folhinha branca para ter uma ideia da ementa. Mas, na verdade, para pegar o acórdão, pessoal, tem que clicar aqui, ó, no símbolo do PDF. Né? E se a gente coloca o mouse em cima aqui do símbolo do PDF, aparece, ó, visualizar inteiro teor. Visualizar inteiro teor. É aqui que a gente precisa. Então, a gente clica aqui e ele vai abrir agora, na verdade, uma janela inteira, né? Vai abrir uma janela inteira. E aí a gente clica aqui no sistema, né, para provar que a gente está vivo, né? E clique em enviar, ele abre aí o acórdão inteiro. Olha o acórdão inteiro, pessoal. Então, ó, o nome, acórdão, né? Nome é acórdão. E por que o nome é acórdão? Porque ele começa com a palavra de acordo, né? Porque os desembargadores concordaram, ó, acórdão a 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em proferir a seguinte decisão: deram provimento ao recurso da autora e negaram o provimento do recurso da ré. VU. Pessoal, o que é VU? É votação unânime. Significa que os 3 desembargadores, o relator, o revisor e o terceiro juiz, concordaram com a mesma decisão. Então, votação unânime aí. E quem são esses caras? Olha lá, o julgamento teve participação do Walter Exner, né, que foi o presidente, do Milton Carvalho, olha o Milton aí, olha o Milton, né, desembargador. E também, né, esse Milton, o Milton Carvalho aqui, né, o Milton Carvalho, ele é o terceiro juiz, e o relator é o desembargador Pedro Baccarati, né? Esse é o desembargador relator, o Pedro Baccarati. Ele que assina o acórdão, né? O relator que assina o acórdão. Pessoal, e aqui, ó, vem essa primeira página, né? Trazendo as informações básicas. E se a gente continuar seguindo, olha, vai vir aqui o acórdão propriamente dito. Então, o acórdão propriamente dito, o conteúdo, ele está aqui nessa segunda página, a partir da segunda página. E aqui a gente tem todas as informações. A gente tem o número do processo, a gente tem quem é o apelante, quem apelou foi a Companhia Brasileira de Distribuição. Pessoal, sabe quem é a Companhia Brasileira de Distribuição? É só o Pão de Açúcar.
Então, esse é um processo aqui movido pelo Pão de Açúcar, né? Imagina aí a quantidade de dinheiro envolvido, né? Então, foi o Pão de Açúcar, né, que moveu esse processo. E quem é o apelado? É só o Cinemark, né? Quem ganhou a ação e contra quem se interpôs o recurso aí é o Cinemark. Veja só o tamanho do buraco, né? Duas empresas gigantes com muito dinheiro aí envolvido, né? Aí, pessoal, olha só, vem a ementa aparece aqui. Lembra que eu falei para vocês que é um quadradinho, né? Separado, né? Bem resumidinho. Esse pedaço aqui é a ementa do acordo. E aí, depois vem o vistos. O que é vistos? Toda vez que um magistrado ele vai proferir uma decisão em processo, ele coloca vistos. Por quê? Porque para ele poder decidir, ele tem que ter visto os autos, ele tem que ter analisado os autos. Então, sempre que o magistrado vai proferir uma decisão, ele coloca vistos. Quer dizer, eu vi os autos, eu li os autos. E se eu li, eu estou apto a poder decidir. Então, é por isso que toda decisão, né, judicial, magistrado começa com vistos aí. Pessoal, e aí, olha só, ele vai contar tudo o que aconteceu no processo. Por isso que eu falei para vocês, peguem acórdão de recurso de apelação, porque a apelação é contra a sentença e a sentença analisa tudo. Então, também o acórdão de apelação vai ter que analisar tudo. Então, veja que ele faz um relatório, né, e chama realmente relatório de tudo o que aconteceu no processo. Olha lá, trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente a ação renovatória de locação, fixando o aluguel em R$73 mil. Então, veja aqui, olha só, mandou renovar o contrato de locação, e fixou aí o aluguel em R$73 mil por mês, né? Não é brincadeira aí, não é brincadeira, né? Então, veja só, pessoal, provavelmente isso aqui é um hipermercado, isso é um hipermercado, né? Um pão de açúcar gigantesco, né? Um pão de açúcar gigantesco, ou um extra gigantesco, é um hipermercado. E dentro desse hipermercado é tão grande, que tem até cinema. Então, o Pão de Açúcar locou uma área para o Cinemark, dentro desse hipermercado, para o Cinemark colocar uma sala de cinema lá dentro. Olha o tamanho da brincadeira, né? Então, dentro desse hipermercado tem uma sala de cinema, do Cinemark. E o contrato de locação provavelmente está se encerrando, e o Cinemark não, o Pão de Açúcar falou, olha, eu não vou renovar o contrato de locação. Então, você, Cinemark, saia daqui, desocupe o meu prédio. Gente, o Cinemark montou um cinema lá dentro. E para isso tem que realizar todas as obras, né, de viabilização do cinema. Você tem que aprofundar o terreno para que a sala tenha uma declividade, para aumentar a tela. Você tem que colocar a tela, o ar-condicionado, as poltronas, os projetores, o som. Então, obviamente, o Cinemark gastou muito ali, né? E se o Cinemark, então, se o Pão de Açúcar não renova o contrato de locação e o Cinemark tem que vazar de lá, todo aquele investimento que ele, Cinemark, fez lá dentro, ele vai perder, né? Então, ele não quer perder, ele não quer sair. E para não sair, ele entrou com ação renovatória para obrigar o Pão de Açúcar a renovar o contrato de locação, para que o Cinemark, então, possa permanecer usando aquele espaço dentro do hipermercado, né? E ganhou, o juiz deu ganho de causa para o Cinemark, obrigando o Pão de Açúcar, né, a renovar o contrato com o Cinemark e permitindo, então, que o Cinemark permaneça naquele local. Agora, veja, renovou o contrato de locação. E se é contrato de locação,
O locador tem que deixar o inquilino usar, tem que deixar. Mas o inquilino tem que pagar o aluguel. Então, olha, o juiz mandou o Pão de Açúcar renovar, deu o direito do Cinemark de permanecer usando a área, mas obrigou o Cinemark a pagar um aluguelzinho aí, né? Algo bem tranquilo. R$ 73 mil por mês, né? R$ 73 mil por mês. Pessoal, veja só, nós conseguimos entender isso só da leitura do acórdão. Claro que o processo deve ser muito mais complexo que isso, mas a base do processo, né, o que foi discutido, né, no cerne do processo, a gente entendeu só lendo o relatório do acórdão da apelação, né? A gente conseguiu entender só lendo o relatório da apelação. Não é algo tão fácil. A gente precisa ter uma certa experiência, né? A gente precisa ter um certo costume em trabalhar com os acórdãos para a gente pegar logo o comecinho dele e já entender a história base lá do processo inicial. Não é algo que cai do céu, não é algo que a gente vai pegar de cara, ler o primeiro e entender assim. Não é. Isso aí tem uma experiência, isso tem um costume, né? Mas com a experiência, com o costume, não vou dizer que fique fácil, mas fica algo um pouco mais natural. A gente vai conseguir pegar e vai entender o que aconteceu. Agora, pessoal, é uma experiência, é um costume. E como experiência, como costume, sabe como a gente aprende a fazer isso? Só tem um jeito. Só tem um jeito. Fazendo, né? Como é experiência, como é costume, o único jeito de aprender isso é fazendo. E é por isso, então, que eu estou propondo essa atividade desde agora, né? Porque a gente vai ter que ir fazendo, lê às vezes não entende, busca um outro acórdão, lê o segundo acórdão, aí pode ser que entenda, pode ser que não entenda, pega um terceiro e vai indo, e vai pensando, e vai, então, se acostumando a esse tipo de raciocínio, e vai chegar uma hora que isso vai estar facinho, né? Vai estar uma hora que vai estar facinho. Eu vou dar minha experiência para vocês, né? Quando eu comecei a estagiar, quando eu comecei a trabalhar, eu ficava impressionado com eu comecei a estagiar, eu estagiei também no Ministério Público. Então, eu ficava impressionado aí com os promotores, com os procuradores e também com os advogados mais antigos. Porque naquela época o processo era físico. E essa galera, né, com anos de experiência, os caras pegavam o processo físico com um monte de volume que eles nunca tinham visto e eles abriam mais ou menos naquele ponto do processo físico que interessava para eles. Né, que interessava para eles. Eles nunca tinham visto o processo e eles iam praticamente certeiro ali naquele ponto do processo que interessava para eles. E se não era certeiro, abria, via qual era a página, via qual era a peça processual naquele estágio do processo e logo folhava rapidinho o processo e achava o que eles queriam. Né? E eu ficava impressionado. Né? Nossa, como que os caras conseguem fazer isso? Eu tinha que abrir o processo na primeira página, eu tinha que ler a capa. Eu li a capa, aí abri o processo na primeira página, ia folhando, né? E eu tinha que folhear praticamente o processo inteiro para eu chegar onde eu queria, né? E os caras já iam praticamente direto no processo que eles nunca tinham visto. É experiência, gente. É experiência. O profissional mais antigo, né? O chamado profissional cotonete, né, chamado profissional cotonete. Por que profissional cotonete? Porque ele já está de cabelo branco, né? Já está de cabelo branco. Ele já viu aquilo zilhões de vezes e ele tem, na verdade, né, todo o procedimento, todas as etapas na cabeça. Então, ele sabe mais ou menos o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois, e sabendo essa sequência, ele sabe mais ou menos onde vai estar dentro do processo, né? E o processo físico ali, ele conseguia calcular mais ou menos, né, que ele sabia o procedimento, ele sabia as etapas, ele já abria de cara. Então, e como que ele
que ele conseguiu fazer isso? Com experiência, né? Folhando muito o processo. Começando igual eu lá, lendo a capa, abrindo a primeira página e indo página por página, né? Então, isso é natural, a gente tem que fazer. E é por isso que eu estou propondo essa atividade desde agora, né? Porque a gente se forçando a fazer que a gente vai pegar essa experiência aí do profissional cotonete, né? De cabelo branco aí. Já dizia, né, o Gilbertinho, né? Já dizia aí o professor Luiz Antônio, né? Tudo cotonete aí, tudo cabelo branco, né? Professor Paulo não, né, gente? Né? Professor Paulo não. Mas professor Gilbertinho, professor Luiz Antônio, tudo profissional cotonete aí, cabelo branco. Mas a gente tem que pegar essa experiência. Então, veja, ó, só desse trecho inicial aqui, né, a gente já conseguiu mais ou menos ver o cerne, né, ver a base, ver o ponto principal do processo, que é o que aconteceu, que é o que estava sendo discutido. E aí a gente continua lendo. A sentença recorrida reconheceu o direito do autor à renovação do contrato por mais 5 anos e reputou adequado o método de avaliação da qual se valeu o perito judicial para arbitrar o aluguel mínimo para o período. Foi o que a gente falou, né? Então, reativou, né? Renovou o contrato de locação e o perito avaliou o aluguel em R$73 mil e mandou pagar, né? E, na verdade, olha só, a ré, ela perdeu, né? O grupo Pão de Açúcar aí perdeu, porque teve que renovar o contrato de aluguel, apesar de ganhar o valor do aluguel em R$73 mil, ela perdeu, né? Porque teve que renovar o contrato de aluguel. Só que olha só, ela ficou triste não propriamente por ter perdido a ação, ter sido obrigada a renovar para o Cinemark. Isso aí não foi o principal problema. Ela provavelmente não gostou disso, mas não foi o principal problema, não. Ela até aceitou, tudo bem, eu renovo para o Cinemark. Mas ela não gostou, na verdade, do valor fixado. E ela recorreu não para que ela não fosse obrigada a renovar, ela até concordou com a renovação. Ela recorreu do valor do aluguel. Ela falou que R$73 mil era muito pouco, que ela queria, na verdade, R$96 mil, né? R$96 mil. Então, veja que ela concordou, a ré, que é o grupo Pão de Açúcar, concordou com a renovação, perdeu, mas concordou. Então, vai renovar. Mas ela não quer renovar por 73. Ela quer aumentar o valor do aluguel. Então, ela recorreu para aumentar o valor do aluguel. Ela recorreu para que o aluguel passe a R$96 mil, né? R$96 mil. Então, o que o desembargador vai ter que julgar, né? O que o tribunal, na verdade, vai ter que julgar, não é se renova ou não renova. Vai renovar. A ré até concordou com a renovação, a ré não recorreu da renovação. O que ele vai ter que julgar, na verdade, é o valor do aluguel. Ele vai ter que julgar o valor do aluguel. Então, tudo que vai ser discutido, tudo que vai ser trazido de argumento dentro desse acórdão aqui, se refere, na verdade, ao valor do aluguel. E aí, depois, se vocês puderem dar uma lida nos argumentos, a gente não vai ter tempo agora, né, para analisar esses argumentos. Vamos lá embaixo ver o que ficou decidido. Pessoal, a parte final de um acórdão chama dispositivo. Lá no finalzinho, veja que a gente seguiu o acórdão inteiro, a gente roletou, né, o acórdão inteiro e foi lá no final do acórdão. A parte final do acórdão, que é a decisão propriamente dita, ela recebe o nome de dispositivo. E normalmente começa assim, ó, diante do exposto, ou como aqui, em síntese, ou até em expressão latina, expositis, que significa conforme posto, conforme exposto aí, né? Então, a regrinha prática, né, a técnica prática da gente achar a decisão final, da gente achar o que foi decidido naquele acórdão, é procurar essas palavras, diante do exposto, expositis, em síntese,
que mostra justamente, né, que são expressões identificadoras, na verdade, de uma conclusão, né? Então, toda vez que a gente conseguir identificar que se trata da conclusão, aquilo é o dispositivo, é a decisão final. E nesse acórdão, olha lá, pessoal, olha a decisão final. Em síntese, o aluguel foi bem definido. Então, aquele valor que o juiz decidiu em primeiro grau, que é R$ 73 mil, os desembargadores entenderam que estava bem definido. Então, na verdade, os desembargadores entenderam que o Grupo Pão de Açúcar não tinha direito a R$ 96 mil. Eles estavam querendo mais do que valia de aluguel e, portanto, os desembargadores, né, ratificaram a sentença de primeiro grau e mantiveram a renovação em um aluguel de R$ 73 mil. Né? Então, o aluguel fora bem definido. Então, vai manter R$ 73 mil. Pessoal, e aí, por fim, né, toda decisão judicial ela tem que fixar os honorários. E aqui, essa parte final aqui, fica diz respeito aí à fixação dos honorários, né? Que, por enquanto, a gente deixa quieto. A gente não vai trabalhar com essa questão de honorários agora. Quando nós estivermos estudando o contrato de mandato e a procuração advocatícia, né, a procuração do cliente para o advogado, eu comento um pouquinho com vocês sobre essa questão de honorários advocatícios, né? Então, fica suspenso essa questão de honorários advocatícios, né, e a gente vai comentar oportunamente quando a gente estudar o contrato de mandato e a procuração advocatícia. Então, peço aí que aguardem as cenas dos próximos capítulos, né? Pessoal, veja só, nós não fizemos uma leitura profunda do acórdão, mas por alguns pontos aí do acórdão a gente já conseguiu entender o que aconteceu nesse acórdão. Claro que quando vocês forem analisar, né, vocês vão ter que fazer uma leitura mais aprofundada, né? Mas a ideia é justamente trazer o que eu expus para vocês, né? O que aconteceu no processo e qual foi a decisão, né? E veja, nós fizemos isso nesse primeiro acórdão que apareceu. A gente pode fazer isso também, olha só, nesse segundo acórdão. E veja que esse segundo acórdão, ele tem a mesma estrutura, né? Ele tem a mesma estrutura aí, né? Começa com um resumão, e aí na segunda página que a gente tem os detalhes, né, desse acórdão, né? Olha lá, o número do processo, quem é o apelante, que é a companhia Metronorte, quem é o apelado, que é o Becém Comércio de Produtos Alimentícios, né? Isso aqui vem da comarca de São Paulo. Olha só, pessoal, o apelante é a Ré, que é a companhia Metronorte. Então, a Ré perdeu. Se a Ré perdeu, quem ganhou foi a autora, que é o Becém. Então, na verdade, olha só, a gente tem uma ação renovatória proposta pela Becém para renovar um contrato de um determinado box dentro da companhia Metronorte, dentro do estabelecimento comercial do Metronorte. Provavelmente era uma lojinha dentro de uma estação de metrô, né? Provavelmente era uma lojinha, né, de produtos alimentícios, uma lanchonete, uma loja de balas aí, né, de doces, tem muito dentro do metrô, dentro de uma estação de metrô. O metrô, então, locava esse box para essa loja de alimentos, o contrato se findou, a loja de alimentos queria ficar lá dentro, mas o metrô queria que ela saia. E aí, a loja de alimentos entrou com uma ação renovatória contra o metrô para que ela possa, né, pudesse ficar usando aquele box comercial, né, para que ela pudesse ficar usando aquele box comercial, renovando o contrato de locação aí, né? E ganhou, né? O juiz de primeiro grau mandou renovar o contrato de locação, então a Becém, a lojinha de alimentos, pôde continuar dentro da estação de metrô, né? E aí, pessoal, vem a emenda, fala o seguinte, ó, inadimplemento do pagamento de aluguel em momento posterior à sentença e referente já ao novo contrato renovado, inexistência de descumprimento do contrato renovando,
impugnação ao laudo pericial, que nada mais representa que inconformismo da ré, que sequer trouxe aos autos laudo alternativo e nem indicou qual seria a metodologia. Pessoal, como eu disse, a ementa é um resumo, então você não vai conseguir entender tudo o que aconteceu só lendo a ementa, tem que ler tudo. Aparentemente aqui, sem ler todo o resto, a ementa, ela também se refere a valor de aluguel. O que está sendo discutido eu não consegui entender, né, dessa ementa aqui. Mas, provavelmente, novamente, o que está sendo discutido é o valor do aluguel. E a gente só vai conseguir entender se é isso mesmo, lendo o acórdão inteiro, mas aí eu vou deixar para vocês, né, a leitura desse acórdão. Pessoal, a gente para a nossa análise dos acórdãos por hora agora, né, porque já deu o adiantado, em razão do adiantado da hora. Mas eu vou ver aqui as perguntas que tem no chat. O que for possível responder agora, se for rapidinho, eu já respondo. Se não, a gente faz um intervalo e volta na próxima aula sanando as dúvidas aí. Pessoal, olha lá, a Kitty perguntou sobre agravo em recurso especial. Essa resposta dessa pergunta é bem complexa e vai tomar um tempo. Então, a gente deixa isso aqui depois do intervalo, porque vai tomar bastante tempo. E a segunda pergunta da Kitty ela colocou assim, professor, então quem entra com ação é o apelado? Importante, essa pergunta a gente responde agora. Kitty, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o seguinte, quem entra com a ação é o autor. E o autor entra com a ação contra o réu. Então, quem entra com a ação é o autor, e o autor entra com a ação contra o réu. E aí o juiz vai proferir uma sentença ao final. Quem perdeu, recorre. Então, se o autor perdeu, o autor que vai recorrer. E então, o autor vai ser o apelante e o réu vai ser o apelado. Porque o autor perdeu, o autor recorre, e quem recorre é apelante, e a outra parte, então, que sobra vai ser o apelado. Agora, veja só, se o autor entra com ação contra o réu, e o réu eu não lembro agora quem foi o primeiro, eu não lembro, eu vou ter que desenhar, né? Vou ter que desenhar. Eu não lembro quem foi o primeiro. Olha só. Para facilitar isso aí, para a gente ter um norte. Quem é apelante e quem é apelado não depende de ser autor ou ser réu. Depende de ter ganhado ou perdido. Né? Então, se o autor ganha, se o autor perde, quem vai apelar é o réu. E aí o réu vai ser o apelante e o autor vai ser o apelado. Né? E o contrário, se o autor ganha, né, o autor não precisa apelar, né? Quem vai apelar é o réu. Então, não se preocupe, a figura de apelante e apelado, ela não depende de quem é autor ou de quem é réu. A figura de apelante ou apelado depende, na verdade, de quem recorre, né? E quem vai recorrer? Quem perdeu, né? Então, eu vou tentar fazer um desenho aqui na lousa para facilitar a visualização e para que eu também não me perca, né? Porque, na verdade, a gente nunca analisa quem é apelante ou apelado à vista do autor, ou de quem é autor ou de quem é réu. A gente sempre analisa quem é apelante ou quem é apelado à vista de quem perdeu e de quem recorreu, né? Então, é uma relação, na verdade, que é muito difícil fazer porque ela não é feita na prática. A gente não faz isso, né? A gente, digamos assim, os critérios são diferentes. Como a gente define quem é o autor, quem é o réu? Com base na petição inicial, quem entrou com a ação e contra quem se entrou com a ação. E aí a ação vai tramitar, né? E vai ter uma decisão no final. No final, a gente vai analisar quem é apelante e quem é apelado. Mas não importa a petição inicial mais, quem é autor ou quem é réu. A gente vai analisar, na verdade, com base na sentença, quem ganhou, quem perdeu e quem recorreu, né? Então, não é uma relação direta.
É por isso que quando você perguntou, eu falei, mas na verdade isso não tem nada a ver, porque os critérios são diferentes e a gente nunca vincula os dois, né? A gente nunca vincula os dois, né? Aqui, ó, nesse acórdão aqui, quando ele está falando apelante ré, é que a ré que apelou. Se a ré que apelou, se a ré que recorreu, é porque a ré perdeu, né? E aqui está, apelada autora. Desculpa, é que a ré perdeu. E se está aqui apelada autora, é porque a autora contra ela foi apelada. Então, significa que a autora ganhou. Significa que a autora ganhou, né? Então, essa relação aqui, esse simples fato de ter essa relação aqui, permite que a gente descubra, na verdade, quem ganhou e quem perdeu, né? Então, apelante pode ser autora, pode ser ré, tanto faz. Quem vai ser? Quem ganhou, né? Quem ganhou. Então, eu vou montar um esqueminha ali na lousa, né? Vou tentar compartilhar a lousa com vocês na próxima aula e a gente tenta visualizar isso aqui um pouco melhor. Mas a análise, ela é casuística, né? Vocês vão ter que pegar o acórdão e vocês vão ter que ver, né? O apelante é quem perdeu, que pode ser autor ou réu. E o apelado é sempre quem ganhou, que pode ser autor ou réu também, né? Então, a análise da posição recursal é feito sobre a sentença, visualizando, na verdade, quem ganhou, quem perdeu aquela sentença. Não tem nada a ver com a posição inicial no processo, se quem é autor, quem é réu, né? A posição de apelante ou apelado, ela tem a ver com a perda ou a vitória na sentença. Independe da posição inicial. Mas aí a gente tenta montar um esqueminha ali. Então, pessoal, olha só, eu fico devendo esse esqueminha, né, para visualizar quem é apelante e quem é apelado, né? E aí eu respondo também o que é agravo em recurso especial, que são as perguntas da Kitty. E aí a gente volta na próxima aula. Pessoal... Professor... Oi? Então a atividade é olhar esses processos e avaliar. A gente termina a explicação da atividade também na próxima aula. A gente termina lá. Pessoal, então, dado o adiantado da hora, vou fazer o seguinte: se vocês tiverem alguma dúvida, segurem aí um pouquinho essa dúvida e na volta a gente responde todas as dúvidas então, né? Então, por favor, dê uma segurada nas dúvidas e a gente volta na próxima aula e responde todas essas dúvidas aí. Então, tá bom. Pessoal, vou terminar a gravação aqui, a gente faz um intervalinho, uns 10 minutos, né? Lá pelas 9h30, a gente retorna então.